Olá, tudo bem? Então, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa prova que a Unicamp nos preparou para esse ano, a Unicamp 2019. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a prova foi bem trabalhosa. Isso não quer dizer que ela tenha sido difícil, mas foi uma prova que exigiu bastante. Exigiu bastante atenção na leitura dos enunciados, apresentou textos, alguns relativamente complexos, que numa primeira leitura não ficaria muito evidente, muito simples, mas uma prova que cobrou a aplicação de alguns conhecimentos de uma forma bem interessante até, tá? Questões de um nível médio, algumas simples, algumas questões bem difíceis, ou difíceis, se assim você preferir, mas uma prova, na essência, muito trabalhosa. Um texto, uma questão, um texto, uma questão, um texto, uma questão, coisa que pode ter tornado a leitura e o entendimento da prova um pouco mais trabalhoso, né? Um pouco mais trabalhoso, um pouco mais complexo isso. 16 questões e vamos fazer uma divisão dessas 16 questões da seguinte forma. 6 questões envolveram leitura obrigatória, a saber, O Amor, da Clarice, Quarto de Despejo, um poema da Ana Cristina César, o primeiro do livro, O Bem Amado, o Padre Vieira, né, uma referência ao Pécora, que tem uma análise, né, do Padre Vieira, dos sermões do Padre Vieira, e o Coração, Cabeça e Estômago. Então, das obras da Unicamp, 6 foram cobradas. 7 questões que a gente poderia chamar de leitura e interpretação de texto. E 3 questões que, entre aspas, a gente vai chamar de interdisciplinares. E eu queria comentar um pouquinho a respeito dessas questões. Então, a questão 16, por exemplo, tem um poema, e aí está assim, ó, água, quase tudo, e cloreto de sódio. Bom, de acordo com os biólogos, essa é uma definição que é válida para a lágrima, né? Quase tudo, eles não entram muito nos detalhes e tal, mas eu não tenho esse conhecimento de biologia, mas bastaria eu perceber que o texto tem um quase tudo. Então esse quase tudo já me daria essa percepção. Um cruzamento aqui, digamos, com biologia, com química, né? Mas a rigor eu poderia empreender no texto. A mesma coisa a questão número 15, que faz a referência a uma fórmula do pêndulo. E aí fala do período, né? O período de oscilação T, independente da massa. Na verdade, isso é uma metáfora para criar no texto a ideia de que a sensação da ponta do pêndulo de estar livre, metaforicamente falando, tá? É uma ilusão, porque eu estou preso ao próprio pêndulo. Então, dentro do contexto, daria para perceber que a ideia de uma suposta liberdade individual diante da sociedade, que essa liberdade não existe. E a outra questão é uma questão de biologia, em que há uma comparação de um programa genético com o computador. Mas, de novo, tem uma questão aqui no texto que é interessante, olha. Toda doença seria reduzida a um ou diversos erros de programação. Então, na verdade, ele está dizendo o seguinte, o texto fala assim, ó, um programa de computador ele é binário, né? 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01. E esse programa genético, ele teve a presunção, a pretensão de fazer algo parecido. Então ele reduziu todas as doenças a um erro de programação genética. E de acordo com o texto, parece que a posição do autor não é muito essa. Então ele faz uma semelhança, ele assemelha, né? Ele compara metaforicamente essa ideia a um programa de computador. Mas reforço o que eu disse anteriormente. Foi uma prova muito trabalhosa, não foi uma prova difícil, mas foi uma prova que exigiu muita atenção, principalmente no sentido de não cair no primeiro impulso, não cair na primeira leitura imediata, né? Por exemplo, para justificar isso, a questão número 3, que era aquela da vírgula, o texto que serviu de base se chama Havia uma vírgula no meio do caminho. Então a tendência natural que a gente tem é de pensar na vírgula. E na verdade a vírgula aí ela é irrelevante, visto que o problema da dupla leitura do texto, ou da possibilidade de uma leitura diferente, está no verbo voltar e não na vírgula, tá? Então, é uma prova que, se você prestou bastante atenção, se você estava, como eu acredito que estava, bem concentrado e focado, ela foi uma prova trabalhosa, mas
não foi uma prova no cômputo geral difícil. Tá ok? Grande abraço.